fazer, Deus tocou no seu coração. Os irmãos estão se levantar, né? Levantaram para capotar. Eu vou orar por irmãos. Não vou dizer que eu vou apresentar ele pelo que já está apresentado, né? Então vamos orar, né? Que é quando na igreja de orar pelo tempo pelo preletor, né? Deus fez, Pai, está aqui ao céu, Pai. Aquele Pai amado daquele que o Senhor concedeu para trazer a palavra para hoje para a sua casa. Sobreia, Pai, falar conosco, Pai, na fé, Pai, provado, Pai. O Senhor escolhido, Pai amado, Pai querido, Senhor Jesus Cristo. Venha pensar, Pai, nossa mente, nosso coração, Pai. Amado, onde, Pai, tem irmão, Pai, que o Senhor vai unir, Pai, Pai, seu esposo, seus filhos, Pai. A sua família foi, Pai, o Senhor vai na frente, guardando, protegendo. Chama de flaca, de punhais, para ficar distrato, meu Pai. Venha abrir as portas para o seu filho, para onde ele for, Pai. Porque a sua entrada e a sua saída, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Quero saudar a todos os irmãos e irmãs na gloriosa e maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verdadeiramente, antes de nós entrarmos neste lugar, Deus já estava aqui esperando por nós. O Espírito Santo de Deus já estava aqui esperando por nós. O Senhor Jesus Cristo já estava aqui esperando por nós. Realmente, quando eu cheguei aqui neste lugar, eu senti uma alegria no coração, eu senti uma felicidade, quando há a presença de Deus, né? Quando há a presença do Espírito Santo de Deus, há alegria, né? Todos nós, né, creio que a maioria dos irmãos conhece, né, um pouco dos frutos do Espírito Santo de Deus, que encontra no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, se não me falha a memória. Todos os irmãos, né, eu creio que todos os irmãos me conhecem, né? Levanta a mão quem me conhece aí, evangelista Marionês, 10 anos na rádio Tempo de Missão, 103.5 FM, a rádio da família, sempre levando louvor, oração e ministração da palavra de Deus, abençoando vidas e ganhando almas para o Senhor Jesus Cristo. Também estaria minha esposa, né, a missionária Vanessa, juntamente com a nossa filha, a Rebeca. Essas bênçãos que o Senhor me deu, né? Deus ele nos dá tudo, né, irmãos? Deus nos dá a prosperidade financeira, Deus nos dá os bens materiais, Deus nos dá uma família, Deus ele supre todas as nossas necessidades. E aquele ou aquela que pregar contra a prosperidade, né? Aquele que é contra a prosperidade, ele é contra Deus. Ele é contra a Bíblia Sagrada, né? Tem muitos que querem criticar. Hoje nós vivemos um tempo que mais é crítica, né? Mais é julgação, mais é apontação de dedo do que ministração da palavra de Deus. E o que nós precisamos ouvir é a palavra de Deus. E eu quero convidar a igreja nesta noite para abrir suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 1. O tema dessa campanha é uma carta para Deus, né? Então eu vou passar para vocês a instrução, eu vou orientar vocês nessa noite como que essa carta, o que nós precisamos fazer para que essa carta ela chegue até Deus, né? Como o irmão dizia ali, nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas nós estamos aqui para fazer a obra de Deus. E a celebridade aqui nessa noite é o Senhor Jeová, é o Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus, e a Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor e adoração, porque Deus é maravilhoso. Os irmãos encontraram? Amém? Glória a Deus. Vamos ler então, né, que fala sobre o sermão da montanha, as bem-aventuranças, né? Que a minha Bíblia tem um outro nome, mas é
as bem-aventuranças. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, aqueles que promovem a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo dizerem todo mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de nós. Né? Nós somos perseguidos, né? Somos perseguidos por muitos. Muitos nos perseguem, né? Irmãos, nós aqui na igreja, nós como igreja, né? Tem uma determinada visão geral, né, do mundo lá fora, inclusive de membros de igreja, né? A gente é assim, ó, focado. Todos os olhos estão em nós, né? Estamos observando nas redes sociais, estamos observando no Facebook, estamos observando lá no TikTok, lá no Instagram, lá no YouTube, né? Estão sempre, né, procurando alguma coisa para acusar, né, para criticar ou para atirar pedras, né? E essa não é a atitude de um verdadeiro cristão. Essa não é a atitude de uma verdadeira cristã, porque nós, como cristãos, nós devemos amar aos nossos irmãos. Eu falo de amor, irmãos, mas eu pratico o amor. E Deus sabe, Deus tem visto o meu ministério. Não preciso aqui, né, exaltar, falar do que eu faço para Deus, do que eu não faço, porque eu sei, basta que Deus veja. Basta que o Senhor Jesus Cristo veja. Basta que o Espírito Santo de Deus veja aquilo que a gente faz ou não faz na obra de Deus. Mas vamos entrar na palavra nessa noite. O primeiro versículo fala: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Né? Aqueles que são pobres de espírito, aqueles que são pequenos, aqueles que são humildes, são esses que Deus se agrada. São esses que o Senhor Jeová se agrada, são esses que o Senhor Jesus Cristo se agrada, são esses que o Espírito Santo de Deus se agrada. Eu sou muito trinitário, irmão. Por isso que eu falo Pai, o Filho, o Espírito Santo, o Senhor Jeová, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus. Eu sou trinitário convicto. Convicto, creio no Pai, creio no Filho, creio no Espírito Santo de Deus. Né? Uma vez me falaram para mim que o Senhor Jesus Cristo era o Pai, que o Senhor Jesus Cristo era o Espírito Santo. Mas espera aí, a Bíblia fala também que ninguém sabe o dia e a hora da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Nem o Filho, né? Somente o Pai sabe. Se Jesus Cristo fosse o Pai, ele saberia, né? O dia da sua própria vida.
Deus, buscar discernimento, né? Que o Espírito Santo de Deus, ele venha te dar discernimento da palavra, ele venha te dar entendimento da palavra de Deus. Eu agradeço muito a Deus, né? Não dependendo, não, placa de ministério, porque quem salva é o Senhor Jesus Cristo, mas eu sou de origem batista. E a igreja batista, ela ensina muito, cobra muito, que a gente aprenda a palavra de Deus e pregue somente Bíblia, que a gente não fale, né, de nós, mas que a gente fale somente do que está no contexto bíblico, porque é o conhecimento que liberta. O conhecimento ele liberta, ele transforma, ele restaura, ele regenera, né? Porque nós conhecemos a verdade, né? É João 8,16, conhecereis a verdade vos libertará. Então, pelo conhecimento da verdade, nós passamos a analisar o que é certo e o que é errado. E nós vamos fazer o que é errado ou o que é certo? Nós vamos fazer o que é certo, mesmo que às vezes o errado te atraia. Mas você sabe que não pode. Não pode. Nós sabemos que não pode. Então nós temos que fazer o certo. E aqui Jesus falou no versículo 3, né? Aventurados, irmão, significa felizes. Né? Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Né? Então, que a gente possa na igreja, na presença de Deus, irmãos, eu já recusei muitos convites, né? Confesso com os irmãos, né? Em muitas igrejas, né? Pelo sistema da igreja. Eu trabalho, irmãos, o meu trabalho ele é na rede social, né? Facebook, canal do YouTube, né? Os irmãos podem se inscrever no nosso canal, né? Evangelista Marolei no YouTube, é só pesquisar lá, Evangelista Marolei, vai ter anos de transmissão de rádio lá salva. E tudo isso é para quê? Para que eu seja conhecido? Para que eu seja famoso? Não. Para que o nome de Cristo seja proclamado. Para que o nome do Senhor Jeová seja proclamado. Para que o Espírito Santo de Deus seja proclamado. E as redes sociais é o meio de evangelização. Você está evangelizando. Quantas pessoas estão ali assistindo, né? Precisando ouvir uma palavra de conforto, e nós estamos vivendo um tempo que o mundo todo está doente, as pessoas estão adoecendo, os hospitais estão lotados, praticamente todos os hospitais aqui do Rio Grande do Sul estão lotados, já estão declarando, né, estado de emergência. Aí nós vamos pegar e vamos começar a pegar uma palavra, vamos começar a bater na igreja, vamos começar a ferir a igreja, vamos começar a entristecer a igreja, vamos começar a jogar pedras na igreja, né? E tem muitas igrejas que eu costumo falar, espero que os irmãos me entendam, espero que os irmãos tenham a mesma humildade que eu, mas eu costumo falar santarrões, né? Pessoas que são soberbas. Né? Quando a gente prega muito santidade, a gente fala santidade, como se a gente fosse um santo. Né? Eu sempre tenho a sinceridade e não tenho vergonha de falar. Eu não sou nenhum santo. Eu estou buscando a perfeição. Eu estou buscando a melhoria na minha vida. E teve mais ou menos 4 igrejas dessas pentecostais que são bem radicais, que são bem, é muita cobrança, é muita pressão, e eles nos acusam como falso profeta. Né? Aquele que tem humildade, né? Aquele que tem amor às almas, ele é considerado o falso profeta. Né? Mas nós pregamos a palavra de Deus conforme ela é. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Então, que a gente possa ser pobre de espírito, que a gente possa reconhecer, isso é ser pobre de espírito.
Então, no momento que eu disse que eu não sou nem um santo, eu estou sendo pobre de espírito, eu estou sendo humilde, eu estou reconhecendo a minha natureza pecaminosa, coisas que essas igrejas não fazem. Tem pessoas que querem ter igreja, querem haver trabalho, mas correm as almas da igreja. É só paulada em cima de paulada, é só pancada em cima de pancada. Como é que vai pegar uma alma? A alma chega doente dentro da igreja, aquele irmão chega doente dentro da igreja, aquela irmã chega doente dentro da igreja, ela quer ouvir uma palavra, o Jesus me ama, o Senhor Jesus Cristo me ama, um abraço, a pessoa quer se sentir amada. Ela não quer se sentir ferida. Quando começo a ouvir determinadas palavras muito fortes, há um tempo atrás eu tinha um costume, eu estou mudando muito as minhas pregações. Um tempo atrás eu era muito exortativo, eu era muito radical, as pessoas quase não conseguiam ouvir as minhas ministrações porque eram fortes demais. Mas a gente tem que saber pregar forte, mas fazendo a colocação da Escritura, a colocação da palavra de Deus. Eu vou chegar no versículo, eu vou pular para frente, porque o tempo avança. Tem um versículo aqui que eu reforcei ele, é o 8, Mateus capítulo 5, versículo 8. Mateus capítulo 5, versículo 8, que fala assim, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Daqui a pouquinho a palavra ela vai ficar um pouquinho mais forte. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aí você me pergunta, meu irmão, para pecar. O irmão está dizendo que meu coração está sujo. Olha, eu vou dizer o que está no seu coração. Eu vou dizer o que está no meu coração. Eu vou dizer o que está no nosso coração, de acordo com a palavra do livro de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mas o que tem no nosso coração? O que nós precisamos? O que a Bíblia fala sobre o nosso coração? Está também no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 19. Abre a sua Bíblia, irmão, acompanha. Livro de Mateus, capítulo 15, versículo 19. Livro de Mateus, capítulo 15, versículo 19. Porque do coração procede os maus pensamentos. Olha só, mortes, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. São essas coisas que contaminam mais o comer sem lavar as mãos. Isso não contamina. Então a Bíblia fala no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 19, porque do coração procede. O que significa a palavra procede? Sai do nosso coração. Sai do nosso coração, morte. Por isso que existem pessoas que são assassinas, Quantos estão no presídio? Quantos estão nos presídios porque tiraram vidas, assassinaram? Por que eles fizeram isso? Porque isso estava no coração deles. Aquilo que está no coração, a gente vai fazer. Por isso a gente precisa limpar o nosso coração. A salvação é a limpeza do coração. Se eu limpar o meu coração, eu vou alcançar a salvação em Cristo. Se você limpar o seu coração, você vai alcançar a salvação em Cristo. Por quê? Porque do coração procedem os maus pensamentos, do coração saem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Irmãos, um casal ele tem que ser unido para vencer a imoralidade sexual e para vencer o adultério. Eu sei que muitos não gostam de falar nada pessoal, mas é para fazer uma colocação para você entender o que a Escritura está ensinando.
Eu, por exemplo, tenho minha esposa ali, a missionária Vanessa, né? Ela vê tudo no celular, tudo, Facebook, WhatsApp, Instagram. Ela está sempre no meu celular mexendo, eu no celular dela, e a gente se dá super bem. A gente não briga, a gente não discute, eu respeito ela me respeita, um olha o celular do outro. Né? Eu faço questão, porque ali no celular tem muita bandeja, né? O irmão olha lá a irmãzinha, né? A irmãzinha olha lá o irmãozinho, né? E aí às vezes a carne fala, né? Mas quando Deus vai, pessoal, vai dizer que para quem está solteiro, né? Para o irmão que está solteiro, para quem está solteiro, né? Se coloca em oração, né? Que Deus tem uma pessoa preparada para você, né? Porque a gente às vezes se joga, né? Conhece a pessoa e já casa, já se junta e já vai morar junto, né? Daqui a pouco, ali alguns meses, né? Poucos anos, já não estão mais juntos. Por quê? Porque se precipitaram, né? E nós temos que conhecer, né, a pessoa, né? Conhecer bem, né? E tem que se unir. Tem que se unir e tem que ter. Se você é um cristão, né? Você é um cristão. Você é uma cristã, você gosta de estar na igreja. Você gosta de aceitar uma oportunidade. Você gosta de aceitar uma oportunidade. Você ama fazer orações. Você ama ler uma palavra introdutória. Você ama fazer ministrações da palavra de Deus, né? Jovens aqui no louvar. Você ama louvar a Deus. Você vai ter que pegar uma pessoa com o mesmo pensamento, o que você crê, o que você acredita, o que você pratica, o que você vive. Você não pode entrar, o cristão não pode entrar em julgo desigual, porque a Bíblia fala que treva e luz não têm comunhão. As trevas e a luz não se misturam. Nós temos que buscar pessoas que são que nem nós, pessoas que gostam de louvar, pessoas que gostam de adorar, pessoas que gostam, como eu disse, de palavra introdutória, pessoas que gostem, né, que amem a Deus, pessoas que gostem de Deus, pessoas que gostam de Cristo, pessoas que gostam do Espírito Santo de Deus, pessoas que tenham prazer, tenham alegria, tenham a felicidade de estar na igreja, prestando culto ao Senhor. Glória a Deus, louvado, adorado, exaltado seja o santo e maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. E a palavra fala claramente, irmãos, né? Claramente, aqui no livro de Mateus, no capítulo 16, né? Que, não, nós temos antes, né? Aqui é Mateus, me perdi um pouquinho, Mateus capítulo 15, né? No versículo 19. Que a palavra fala, porque do coração procedem ou saem os maus pensamentos, maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, né, roubos, falsos testemunhos e blasfêmias, né, falso testemunho, né. Nós, quando colocar um testemunho, irmãos, nós temos que ser verdadeiros, porque muitos caíram. Né? Muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus caíram porque queriam se destacar em uma agenda, né? Pregar a palavra de Deus, inventar testemunho que não é verdade. Nós temos que ser verdadeiros, né? Nós temos que ser honestos, nós temos que ser justos, nós temos que ser sinceros na obra de Deus, para que realmente Deus fez na sua vida. Eu já fui curado de tantas coisas. Eu fui curado de depressão, eu fui curado de labirintite, né? Muitas coisas, né? Eu fiquei um tempo sem pregar por causa da depressão e da labirintite, né? Fiquei um tempo, minha esposa sabe, fiquei um tempo afastado, um tempo isolado em casa, né? Cancelando os convites para pregar, porque eu não estava bem. Eu não estava em condições de vir no altar. Eu poderia estar ministrando no altar e dar uma crise de labirintite, eu poderia cair aqui em cima do púlpito, né? Então a gente tem que estar bem.
para a gente subir aqui no altar, né? Fazer a obra de Deus, nós temos que estar bem. Porque se eu não estiver bem, o que eu vou passar para vocês? Né? A minha oração, aquele irmão, aquela irmã que vai querer uma oração de reposição de mão, né? Se eu estiver doente, o que eu vou passar? Eu vou passar a enfermidade para a pessoa. Você sabia, irmão? Você sabia que isso é verdade? É verdade? Vocês têm que cuidar quem vocês convidam para pregar, né? Porque às vezes a pessoa não está bem para ministrar. Eu sempre falo, a igreja, quando entra em contato comigo, eu sempre falo se eu estou em condições de ministrar a palavra ou se eu não estou em condições de ministrar a palavra. Eu aceitei esse convite porque eu estava bem. Quando o evangelista Vinícius, foi de Deus, porque eu tirei das redes sociais o banner, né, que dizia aí, né, sobre a agenda aberta, né, o número do contato. Eu tirei das redes sociais, foi só eu tirar das redes sociais, o evangelista Vinícius já entrou em contato comigo, já no Messenger, me convidando, né, para estar aqui nessa noite com os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou bem, tá, irmão? Não se preocupe, a gente tem a oração, né? Estou abençoado, orei o dia todo, né? Li a palavra o dia todo, né? Aquele irmão, aquela irmã que depois no final quiser uma oração, irmãos, eu vou usar minha fé. Mas se você não usar a sua fé, se você não acreditar, se você duvidar, nada acontece. Às vezes nós oramos, mas nós estamos duvidando, né? Ah, mas será que Deus está curando? Será que o Senhor Jesus Cristo está curando? Será que o Espírito Santo de Deus está curando? Porque eu vejo tantos irmãos, tantas irmãs consultando o médico, né? Será mesmo verdade? Irmãos, a gente não pode desistir, né? A minha esposa falou para mim não falar de problema, né? Se eu viesse ministrar aqui nessa noite, não falasse de problema, mas eu falo para testemunho. Ela falou, vê se tu prega só aqui, não vai, né, falar de problema, não vai falar vida pessoal. Mas eu acho que isso vai fortalecer a fé dos irmãos, vai incentivar quando vocês estiverem enfermos, né, vocês fazerem o mesmo. Eu estava lá com aquela coisa no peito, né, a depressão, né, senti um pânico, senti um medo, senti uma sensação ruim que fosse acontecer uma tragédia, que fosse acontecer uma morte, que coisa bem ruim. Ela pode dar uma coisa maligna mesmo, né? E a minha esposa, ela me ajudou muito. Eu sou muito grato. Eu sou muito grato por essa mulher que Deus colocou na minha vida, né? Às vezes a gente dá uma errada, mas a gente tem que insistir, tem que perseverar, tem que orar, que uma hora Deus vai te dar uma pessoa abençoada, Deus vai te abençoar, né, no relacionamento, Deus vai te abençoar num casamento, e você vai ser feliz, e você vai ser abençoado, né? Então, quando eu estava lá, irmãos, eu fiquei 14 dias dentro de casa, né? Só quem ia no supermercado era minha esposa. Minha esposa ia no supermercado, ela fazia almoço, janta, café da manhã, café da tarde, né? E eu ali, ela vendo ali o meu sofrimento, eu ficava no sofá com a mão assim, negócio feio, né? E queria comer, e não conseguia comer, colocava uma colher de comida na boca, ficava mastigando a comida, mas ela não descia, não tinha jeito de descer, não conseguia fazer a comida descer, né? E aí eu comecei a empurrar conforme eu conseguia, né? Porque a depressão a pessoa emagrece, né? A pessoa fica magrinha, mas eu, como sou teimoso, né? Eu empurrava a comida goela abaixo. A minha esposa me convidou, isso que eu quero falar. A minha esposa me convidou para nós, né, fazer tipo uma campanha todo dia, né, orar às 3 horas da tarde. Eu pegava na mão dela, eu gosto de união, né? Às vezes a gente quer orar, né, e está todo mundo sumido, né? Se está todo mundo sumido, como é que Deus vai responder? Como é que Deus vai fazer milagre? Como é que Deus vai agir? Como é que Deus vai operar? Como é que o Espírito Santo de Deus vai manifestar na igreja se está todo mundo dividido?
né? E a igreja é para ter comunhão. Hoje em dia não se divide no bate-bate, no acusa, no acusa, no aponta, no aponta. Isso está dividido a igreja. Porque a pessoa, quando olha para alguém, tem que ser santo, tem que ser perfeito. Aí qualquer coisinha que vê, né, já sai da igreja. Né? Nós não podemos estar na igreja por causa do outro. Eu não vim pregar nessa noite por causa do evangelista Vinícius. Eu vim pregar nessa noite, né, também porque ele me convidou, mas eu vim pregar aqui nessa noite mais porque foi a vontade de Deus. E nós temos que nos unir, nós temos que perder o péssimo hábito de ficar procurando pecado na vida dos irmãos. Qualquer um vai achar. Se eu procurar na tua vida, eu vou achar. Se eu procurar pecado na tua vida, meu irmão, se eu te investigar, eu vou achar. Se eu procurar na tua vida, meu irmão, investigar, eu vou achar. Eu vou encontrar, mas eu não estou aqui. Eu não estou aqui para olhar para o teu pecado. Eu não estou aqui para olhar para os teus erros. Eu não estou aqui para olhar para as tuas falhas. Mas eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Eu estou aqui nessa noite para que Jesus, através da minha vida, porque eu não tenho poder, quem usa é Deus, quem fala é Deus, quem prega é Deus, quem ora através de nós é Deus, quem faz é Deus, quem opera é Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. E nós temos que nos unir, irmãos. Nós temos que olhar com um olhar de misericórdia. Olha aqui, ó, né? Está ali na palavra, para nós encerrar, não quero me expandir muito, né? A gente ainda tem a oração. Eu gostaria, se a igreja pedisse, eu gostaria de louvar o louvor, pode ser? Amém? Depois eu coloco o celular para mim. Aonde é que nós estávamos aqui? Fica marcado com a cordinha. Nas bem-aventuranças, para encerrar nessa noite. Então, aqui, ó, livro de Mateus, capítulo 5, versículo 7. Livro de Mateus, capítulo 5, versículo 7. Que fala, né, bem-aventurado, ou seja, bem felizes, os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se eu for misericordioso na tua vida, meu irmão, se eu for misericordioso na tua vida, minha irmã, eu vou alcançar de Deus misericórdia. Você nunca vai alcançar a misericórdia de Deus se você não for misericordioso. A mesma coisa é o perdão. Você jamais vai alcançar o perdão de Deus se você não perdoar o seu irmão. Se você não perdoar a sua irmã, você jamais vai alcançar o perdão de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus justo. E Ele vai ser justo. Ele vai proceder com justiça. Ele vai agir com justiça. Ele vai ser Deus, né? Glória a Deus, aleluia, louvado, adorado, exaltado seja o santo e maravilhoso nome do Senhor Jesus. Deus me tocou no coração daqui a pouquinho. Nós louvar o amor, ele bem alegre, bem abençoado. Vamos depois se colocar de pé, vamos cantar junto comigo, vamos se alegrar e depois nós vamos orar e Deus vai abençoar nós nessa noite. Nós vamos ser abençoados, nós já estamos sendo abençoados desde o início do culto, mas no final Deus vai abençoar nós muito mais ainda e nós vamos sair daqui edificados espiritualmente. Nós vamos sair daqui abençoados. Eu não vou alimentar, né? E você também vai ficar alimentado. Glória a Deus, aleluia. Louvado, gloriado, exaltado seja o santo e maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a glória, toda a honra, todo louvor e adoração. Né? O versículo 5 fala: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O que é manso? O que é manso? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quando fala herdarão a terra, fala de salvação, de vida eterna, nossa vida depois dessa, né? Então a gente tem que ser manso, que é ter paz e paciência, né? A gente não pode, né, ficar bravo, né? E começar a xingar nosso irmão, né? Ficar bravo e começar a xingar nosso irmão, não. Nós temos que ser manso,
Nós temos que ter paz, né? Quem é que disse que estava sentindo paz aqui, evangelista? Né? Evangelista ministro, estava sentindo muita paz. Ah, o irmão lá que disse, o irmão, né? Estava sentindo muita paz. Né? E é o que nós temos que sentir, e é o que nós temos que buscar, é a paz, é os frutos do Espírito Santo de Deus. Né? Os frutos do Espírito Santo de Deus, eles são maravilhosos. Eu posso falar aqui, né, que eu já decorei, né, que os frutos do Espírito é o quê? Né? A mansidão, a temperança, a bonança, o amor, o domínio próprio, né? Essas são as evidências de uma pessoa que tem o Espírito Santo. Se ela tem o Espírito Santo, ela tem paz, ela tem amor, ela tem paciência, né? Ela tem bondade, né? Ela tem fidelidade, né? Ela tem o domínio próprio. Vamos falar do domínio próprio aqui nessa noite. E nós temos que nos dominar. Como eu disse, nós sabemos o que é certo e nós sabemos o que é errado. Então, no momento do certo e do errado, vamos usar o domínio próprio que Deus nos deu. Quando for coisa errada, mesmo que a tua carne peça, não. Né? E sim aquilo que é certo, aquilo que agrada o Pai, aquilo que agrada o Filho, aquilo que agrada o Espírito Santo. Vamos louvar a Deus nessa noite? Né? Queria pedir para a irmã aqui colocar um louvor para nós, em nome de Jesus. Coloca aí o playback do louvor Debaixo das Asas, com o conjunto Voz da Verdade. Se coloque em pé nessa noite, se coloque em pé nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Vamos nos alegrar nessa noite. Nós vamos louvar o louvor Debaixo das Asas com o conjunto Voz da Verdade. É um louvor muito lindo, é um louvor muito abençoado. Se você abrir o coração nessa noite, se você der o lugar, você vai sentir a presença do Espírito Santo de Deus através desse louvor nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar a Deus nessa noite, em nome de Jesus.
né? E vão fazer o trabalho crescer para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou fazer uma oração aqui e depois, se alguém fizer uma oração especial, eu vou estar aqui na frente orando em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, fecha agora, irmão, né? Vamos orar, vamos fazer uma oração. Fecha agora os teus olhos, coloca a mão no teu coração e nós vamos orar nessa noite em nome do Senhor Jesus Cristo. É como eu disse, irmão, você tem que crer, você tem que acreditar, você não pode duvidar, né? Acredite, continua crendo, continua acreditando. Pai amado, Pai querido, nos colocamos, Senhor, na tua presença, Pai, nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te agradecer, Deus, porque o Senhor novamente, Pai, começou a me chamar para estar, Senhor, nas igrejas, Senhor, ministrando a tua palavra, louvando, adorando e glorificando ao teu santo e maravilhoso nome. Pai, eu oro por essa igreja, eu oro por esse ministério, Senhor, eu oro, Senhor, por esse trabalho que venha prosperar, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha enviar as almas, Senhor, neste lugar. Envia, Senhor, as almas neste lugar, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que esse ministério venha crescer, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Senhor Jesus Cristo. Abençoa os pastores que estão na frente desse trabalho, a liderança, abençoa essa igreja, abençoa a vida de cada irmão aqui nessa noite, abençoa a vida de cada irmã aqui nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, abençoa esses jovens, Pai, abençoa essa juventude, Pai, que permaneça na tua presença, que um dia possa eles estar aqui em cima pregando a tua palavra, Senhor, e ganhando almas para ti, Senhor Jesus. Abençoa a todos, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Então, papo do pastor, né? Paulo, na termina tudo, pastor. Pastor, vamos fazer? As pessoas vão terminar o culto para nós, em nome de Jesus também. Faça a oração no final, faça a oração final aí. Se não quiser oração final, vai estar aí no diminuente ao pastor, para eu, né?